Oi, gente. Eu vou comentar para vocês um pouquinho sobre essa questão do agrotóxico na mesa e do problema que ele gera. Hoje a gente tem um surto muito grande de crianças com muito autismo, crianças com atraso cognitivo, crianças com TDAH e muitas vezes pode ter coisa por trás disso que a gente não imagina. E uma delas pode ser agrotóxico também. 1/5 do agrotóxico do mundo é consumido pelo Brasil. Os dados do Ministério da Saúde sobre a casuística do referente aos agrotóxicos foi retirada da internet a partir de 2014 para as pessoas e os pesquisadores não terem acesso. Então, assim, nosso país já sofre de uma subnotificação muito grande. O que é isso? Para cada caso de intoxicação por agrotóxico, imagina-se que existam 50 outros casos não diagnosticados e não notificados, tudo bem? Pela Fundação Fiocruz. E em 2014 o Ministério da Saúde tirou isso do acesso aberto para todo mundo. Uma das pesquisadoras, que ela é formada em geografia, professora de pós-graduação na Unicamp, ela fez um pós-doutorado comparando todo o uso de agrotóxicos do Brasil com o uso de agrotóxicos da União Europeia. Além da gente fazer o uso de agrotóxicos aqui, que já são proibidos lá fora, por conta de neurotoxicidade, baixa imunológica. Por exemplo, um outro grande fato, lá já é proibido há muito tempo a aspersão de agrotóxicos por avião. E aqui no Brasil é o que mais utiliza. Quase 70% do terreno do estado de São Paulo é pulverizado quase por agrotóxico. Hoje a gente não consegue quantificar quais são os prejuízos que isso pode ter no dia a dia das pessoas e de uma maneira geral. Por isso que eu brinco que essa questão da guerra alimentar é uma guerra quase que vencida. A gente não tem condição de poder intervir sobre isso, porque na verdade as quantificações que são feitas sobre o agrotóxico é sobre alimento fresco, não é feito sobre o feijão, não é feito sobre os cereais, não é feito sobre nada dessa forma. Por exemplo, hoje a gente tem a soja no país sendo quase uma cultura exclusiva, grande parte dela vai para exportação e ela é toda quase produzida com agrotóxico extensivamente. Como é que a gente vai comer? O que vai comer? Boa. Teria que mudar o padrão de pensamento do brasileiro para incentivar os pequenos agricultores a fazerem o uso igual em Vitória, por exemplo, tem. Em Vitória era muito fácil a gente conseguir orgânico, tá? Por um preço acessível, muitas vezes mais barato até do que na feira convencional. Mas isso depende muito da organização de pequenos agricultores dentro de cada estado e da responsabilização de cada cidadão em incentivar esses pequenos agricultores dentro da sua cultura. Ou seja, se tem um pequeno produtor produzindo algo, incentive ele comprando dele. O grande X da questão é que a gente está numa situação que ela é bem crítica. Para você ter ideia, tem um projeto de lei rodando aí para tirar o termo de agrotóxico e virar defensivos agrícolas. E na verdade veneno, gente. É veneno mesmo. Corre um outro risco grande da gente conseguir hoje ter uma falta de alimento. Para você ter ideia, o Brasil hoje ele tem que importar alguns cereais básicos para a população, tal qual feijão e arroz, porque não produz mais aqui, porque a produção daqui é feita para exportação, a grande maioria. E se você tiver possibilidade, o ideal é você fazer ao máximo as coisas de uma forma orgânica, tá? Se você não tiver condição, pegar na feira, lavar, botar no iodo, já vai ajudar. Ah, mas o iodo não comprova que tira 100%. Tem agrotóxico que é profundo, tem agrotóxico que está na casca. É uma verdade. Então, assim, se você quer reduzir o agrotóxico no alimento, aí você vai tirar a casca. Tirou a casca, o que vai acontecer? Você perdeu já vários fatores nutricionais. Você vai conseguir deixar ele de molho no iodo, poderia tirar também parte dos agrotóxicos? Poderia. Ah, agora estão falando do bicarbonato ser usado para retirar agrotóxicos também.
também pode ser utilizado e ajuda muito. Eu vou até fazer um vídeo sobre isso depois. Mas a realidade é que se o agrotóxico estiver entranhado no produto profundamente, você vai absorvê-lo, tá? E isso pode gerar problema sim. O máximo que puder, busque orgânico. O máximo que puder, higienize bem os alimentos. O máximo que puder, você precisa de alimentação viva, alimentação de verdade. Então é quase uma sinuca de bico. Vão todos morrer porque o pobre não pode comer orgânico. Não, Rose, o pobre sim. Na verdade, hoje essa questão do orgânico, ele é caro não porque é especial, mas é porque é escasso. É porque a população não incentiva a compra de orgânico. Então a mentalidade precisa de mudar, entende? Porque se isso não fosse feito da forma como está sendo feita, se a gente não voltar a comentar sobre esse assunto, não vai mudar nunca. Entendeu, Rose? Então precisa de ter essa conscientização para que... Eu lembro uma coisa muito específica, quando eu e Carol estávamos num curso lá fora nos Estados Unidos, o Trump tinha acabado de ser eleito e estava um caos no país, porque eles estavam com muito medo do Trump. E aí eles falaram assim, mas devido à crise que nós estamos inseridos no rádio, o que cabe a nós, americanos, fazermos é incentivarmos os pequenos comércios, incentivarmos os comércios do bairro, incentivarmos os pequenos agricultores, incentivarmos os pequenos comerciantes, porque são eles que sustentam o país. Então, assim, essa frase me marcou muito porque os Estados Unidos pode ter muito defeito, mas o povo é muito patriota. E quando a gente pensa na conveniência que a gente vive, essa coisa do comércio do bairro, essa coisa do comércio pequeno, ela deve ser incentivada, gente. A gente não precisa de político para incentivar isso, não. A gente precisa de mudar nossas atitudes. Igual eu estava falando, aqui no Mosteiro em Itaici, tem uma feira orgânica lá dentro, os agricultores deram cartão, a gente preferencia pegar por eles. E quando compara com o preço do supermercado, é muito diferente não. É que ficam falando sobre subsídio, disso, daquilo. Eu acho que no final das contas o papel do governo é dar emprego. Se a pessoa tiver emprego e tiver dignidade, ela vai poder comprar o que ela precisar. Não é ficar dando política de subsídio, não é ficar podendo dar bolsa disso, daquilo, não. É dar trabalho. Que a pessoa com trabalho, ela senta o rabo, estuda e cresce. Com dignidade, não precisa de bolsa de nada. Ela consegue trabalhar e pagar pela sua família o que precisa para sobreviver com qualidade. Então, assim, quando a gente pensa em relação ao agrotóxico, o Brasil é campeão mundial no consumo dele desde 2008. O Ministério da Saúde, em 2014, tirou os dados da internet. Prestem bastante atenção, porque dependendo daquilo que você escolhe, você está prejudicando muito ainda a sua saúde. Eu tenho um livro do VSG que comenta só sobre alimentação de verdade. E eu falo assim, doutor, então como eu não posso pegar o orgânico, eu não vou comer salada. Não, desculpa, tá errado, você tem que comer. Esse é o mundo que a gente vive, você não vive numa bolha e você precisa de se alimentar, tá? E a gente precisa de mudar esse olhar sobre as coisas, incentivar o consumo de comida de verdade, evitar que sobre ao máximo da produção rural, que seja descartado o mínimo necessário porque está estragando e a população estiver comendo de verdade a comida que presta. Assim a gente muda a consciência do povo. Agora, se ficar de muita história, se ficar de muito mimimi, isso não vai mudar a saúde de ninguém, tá? Não vai mudar a saúde de ninguém, vai todo mundo continuar doente e no final das contas, quem paga o pato é você. Dentre os principais que mais contém agrotóxico, morango tem muito agrotóxico, mas aqui tem produtores aqui em Itaici que fazem ele sem agrotóxico nenhum. E aí? Se vocês pensarem nos transgênicos, gente, você pega o milho, é extremamente transgênico. E tem estudos mais do que comprovados que aos olhos nus, alimentos transgênicos geram câncer diretamente em roedores. A primeira vez que falaram isso, miraculosamente, queimaram o laboratório que estava fazendo o estudo. Aí fizeram esse estudo na surdina, todo debaixo do pano. E quando soltaram foi uma bomba. Então assim, alimentos transgênicos são um problema. Isso aí não tem o que dizer mais. Antes você podia até falar,
mas depois desse artigo em roedores, é câncer visível a olho nu, tá bom? Então, doutor, o que eu como? De preferência, o que você conseguir mais natural possível do pequeno produtor. Ah, doutor, isso é utópico. Então você come o mínimo possível do outro quando puder. Acabou. Simples assim. Outro alimento que tem muito agrotóxico é o pimentão, que tem muito valor também nutricional, pode ajudar em muita coisa, mas o pimentão ele também tem muito agrotóxico. Mas o feijão tem 400 vezes mais agrotóxico do que na União Europeia. O feijão. E aí a gente não entende por que tem tanta gente doente. Para vocês terem ideia, agressivamente, deixa eu abrir aqui, deixa eu ver se eu consigo botar a imagem agora para vocês. Existe um número brutal de crianças de 0 a 12 meses mortas por conta de agrotóxico, porque a roupa dos pais contamina e a criança acaba morrendo por isso, contaminada. Esse trabalho, deixa eu falar o nome da doutora aqui, foi a doutora Larissa Bombardi. Ela é da USP, tá? E ela fez esse estudo comparando o consumo do Brasil com a União Europeia e dos tipos de agrotóxicos que poderiam ser usados ainda. Então, assim, além da gente ter muitos agrotóxicos, igual, por exemplo, acho que o glifosato vai ser banido agora da União Europeia, da França especificamente, por conta do efeito neurotóxico dele, e para a gente é liberado. Entre tantos outros que já foram proibidos há muito tempo, e a gente ainda usa em grande quantidade e sem moderação. Ela fez um atlas, vocês podem procurar na internet, é gratuito para você baixar. É bem assustador, eu confesso. E os dados dela só são de 2007 até 2014. Por quê? Em 2014, o Ministério da Saúde tirou tudo que estava disponível para o pessoal. Tentativa de suicídio com agrotóxico, só tentativa de suicídio é a parte vermelha em cada estado. Tá vendo aqui, ó? Quantas tentativas de suicídio em cada estado, em cada bolinha é a vermelha. Problemas acidentais, o azul, que é o segundo maior em todos os estados quase. Tem um gráfico que foi o que mais me assustou, foi a questão da morte das crianças. Aqui, intoxicação por faixa etária. Presta atenção, tá? A intoxicação por faixa etária. O maior número, gente, é no Paraná ainda assim, depois São Paulo, depois Santa Catarina. Aqui está mostrando a faixa por faixa etária, tá bom? Aqui é o número de crianças intoxicadas de 2007 a 2014, tudo bem? De 0 a 14 anos. Por que acabou em 2014? Porque o Ministério da Saúde arrancou isso da internet. Para cada dado desse aí que foi colocado, estima-se que tenha 50 casos, para cada caso notificado, 50 casos não notificados. Então vamos pensar quantas crianças por dia estão morrendo por isso. Número de bebês intoxicados: 41 no Paraná, 35 em Minas, 28 no Pernambuco, 15 no Ceará, 8 no Tocantins e 1 no Piauí. Então vamos lá, bebês intoxicados de 0 a 12 meses. Olha o gráfico. Isso aí é onde tinha bebê e estava tudo intoxicado. Os defensivos agrícolas, como as pessoas ficam colocando, eles geram problemas sim, com quase tudo. Se a gente não pensar em exigir, e é o povo que tem que exigir, tá? Não adianta ninguém, não. Se o povo não exigir mudança da legislação, cumprimento do que exige e que funciona, por exemplo, por que na França está sendo retirado o glifosato? Porque o povo tem educação, não aceita com permissividade nada do que o governo impõe goela abaixo. O povo desce o pau, vai para a rua e quebra tudo se não fizer do jeito que tem que fazer. Agora o brasileiro nem sabe disso. E o Ministério da Saúde ainda arrancou isso em 2014. É se esforçar para gastar menos com outras coisas e investir mais na sua saúde alimentar. Se o mundo está envenenado, você tem que se envenenar o mínimo possível.
Infelizmente é esse raciocínio que a gente tem que ter. Se a mentalidade da gente não mudar, nada muda não. Pra gente ter tudo que a gente quer, a gente já quebrou a terra ao meio. Tá? Pra ter todo luxo, todo prazer que a gente quer todos os dias. Então assim, se a gente não colocar muita consciência nisso, e é aí que eu acredito no jejum, se você não purificar de tempo em tempo, inclusive sua mentalidade, isso vai ser muito difícil, porque os governantes não têm interesse nisso não. Eu vou fazer um vídeo mais pra frente, bem objetivo, de como lidar com os agrotóxicos em casa, tá bom? Para você reduzir os agrotóxicos dos alimentos. Não tem como tirar tudo, mas você pelo menos vai reduzir, tudo bem? Então, isso é muito importante e sentem e conversem sobre esses assuntos. Qualquer coisa, se vocês quiserem saber mais sobre o trabalho dela, ela se chama Larissa Bombardi. Larissa Bombardi. E deem uma lida, é um trabalho simples, dá para entender, tem um PDF gratuito para poder baixar no site dela. Se você quiser comprar o livro, custa R$ 75, entendeu? Nada perto de tudo que isso foi feito. Uma pessoa para fazer um trabalho desse aqui, ela investiu muito tempo da vida dela, tá? Então, gente, o que eu falo para vocês são temas importantes, precisam de ser considerados no dia a dia e não cabe mais uma posição passiva do povo, tá bom? É só isso que eu tenho que dizer para vocês. Um beijo no coração e fiquem com Deus.